Salve, rapaziada, Diego Obscuro aqui pra mais um vídeo, galera. Estamos na sessão do Mano Padilha aqui, já agradecer por ele ter passado pra poder a gente gravar esse vídeo, tá? Rapaziada, vamos gravar uma tier list, na minha opinião, tá? Na minha opinião aqui, sobre os pets. Quais são os melhores pets para cada tipo de classe. Então a gente vai fazer uma tier listzinha com base já, né? Já teve uma ATT, todo mundo já testou os pets, aí a gente vai analisar ali quais são os melhores pets para cada classe, né? Meu ponto de vista ali, pelo que tá rolando muito na nossa comunidade. O Padilha não tem a friga aqui, né? Mas eu tenho ali um printzinho só pra gente jogar aqui e vocês entenderem mais ou menos. Deixa eu só mudar aqui e colocar primeiro pra mago. Depois a gente vai colocar aqui arqueiro, tá? E guerreiro, rapaziada. Eu vou fazer essa tier list desse sentido aqui. Não ignorem PCD aqui, tá? A, B, C, D. Ignore isso aí. O foco é só pra guerreiro, ó. O foco é só isso aqui, só pra... Não é que o mago é o mais forte, não. É tipo assim, a ordem não importa, só pra gente entender. Se for recarregado no Arthur Neutro, utilize Aptoide, mais o meu código promocional Obscuro5 para ganhar até 25% de cashback. Passo a passo na descrição. E aqui pra fazer o do mago, guerreiro, depois arqueiro. E assim vai, tá? E aí, rapaziada, o que que acontece? Começando com o mago ali, mano. Eu acho que na minha visão, tem dois tipos de... Tem dois pontos pra quem é mago. Bom, pra quem é mago, sabe que mago sofre muito com questão de defesa, né? Mago não tem muita defesa e quando vem outras classes ali, ele acaba, né? Principalmente quando é guerreiro ou quando é arqueiro. Arqueiro acho que bate mais ainda em mago, velho. E arqueiro tem muito dano. Então, é uma classe que é muito boa de se jogar, mas é uma classe que tem uma desvantagem enorme em defesa, tá? E basicamente são duas classes contra ela, né? No caso de guerreiro, por exemplo, guerreiro peca muito na defesa mágica, mas praticamente é só uma classe contra ele, né? Que no caso é mago. Então, tipo assim, mago na minha visão, por isso que geralmente o jogo puxa, tem que puxar um pouquinho para mago, porque mago já tem uma certa desvantagem em si, entendeu? Por ele ser mago e ele ter menos defesa e ser duas classes contra ele, entendeu? E aí, rapaziada, pra mago aqui, Obscuro, tu é um mago de BDD. Aí eu iria de Odin, mano, tá? Aí eu iria de Odin porque tem mais defesa mágica, entendeu? Tem mais possibilidade ali. E na minha visão, eu acho que é um bom pet ali pra um mago que foca muito em BDD, um mago que gasta ali, um mago que tá focando em ganhar da própria classe. Contra Odin, eu acho que é um pet muito bom pra isso, entendeu? Agora sim, eu sou um mago obscuro, e basicamente não quero morrer para outras classes, mas ainda quero lutar ali na BDD. Eu acho que, cara, o Loki, tá? E depois vem o Tia. A minha visão, acho que essa é, é uma boa opção, porque Mago tem uma runa de dissipar, tá? E essa runa de dissipar acaba sendo muita, como é que eu posso falar? Muita apelona e tal, né? Se caso for um mago de Tia, porque assim, vocês sabem que o Tia tá com muito buff. O Tia tá com realmente muito dano, por causa que você consegue dissipar e acaba que ele gera mais dano, vai acumulando 20, 30% ali. Se você for ver, quando tem 3, 4 atributos lá de mais dano, mano, se você não dissipar, você morre, entendeu? Então por isso que, mas só que o mago tem runa de dissipar, o mago tem algumas skill de escudo, de dissipar, de diminuir dano, tem muita cura, entendeu? O Odin, quando você tentar de Odin agora que ele tem, mano, a skill basicamente de um escudo, ganhou mais outro escudo, entendeu? Então por isso que eu acho ele bem roubadinho, ó. Vou morrer aqui, ele tem esse escudo aqui, cara, que já é roubado, entendeu? Aí ele ganhou esse outro aqui, ó. Reduz a taxa de bloqueio todos os inimigos, 50% aumenta o dano causado ao usuário. E aumenta a acionamento 5% do dano. Isso aqui é pra dano, na verdade, né? Eu achei que ele tinha ganhado outro escudo, se não me engano. Eu acho que não. Esse é um escudo, né? Assim, no desenho que eu quero dizer. Mas ganhou esse outro escudo aqui que reduz muito o bloqueio do inimigo, né? Mas pra aumentar o dano mesmo ali, rapaziada, entendeu? Então só de você usar ele já aumenta o dano. E aí a cada turno, se não for dissipado, ele vai acumulando o dano, entendeu? Então assim, essa cura aqui do Odin acaba sendo bem roubada, entendeu? Cura não, esse escudo. Então, de ignorar o crítico. Eu acho um escudo bem bacana mesmo. Além do Odin ter muita possibilidade de cura, entendeu? Então por isso que eu acho um dos pets muito forte ali para BDD é o Odin, né? E ver o Loki é muito forte
contra guerreiro e arqueiro, mas não é tão forte contra o mago de Odin, na minha visão, tá? Claro, a Era, né, no caso Loki, ficou muito forte depois do aumento ali de dano com as skills que entraram, né, pra ele. Então a Era ficou muito absurda, ela tem muitas skills de porrada mesmo, entendeu? Só que assim, o Odin acaba dando muita defesa mágica para os magos, né? Basicamente de Odin, entendeu? Então o mago de Odin já tem muita defesa mágica, o Odin já dá muita defesa mágica e dá um pouquinho de defesa também. Então na minha visão ficou muito bom assim o mago de Odin, mas o mago de Loki também é bom. E o de Tia não fica muito atrás não, viu? O de Tia dá muito dano, aumenta muito o ataque do cara, entendeu? Então fica um ataque bem top mesmo aí, por conta do patch dar uma porcentagem de ataque, entendeu? Além das skills ser muito absurda, que se você não dissipar, acaba se ferrando. E lembrando, pessoal, aqui eu tô levando em consideração o endgame, tipo os últimos patch, porque na minha visão, a Gaia, mano, é muito ruim de começo esse jogo. O Hades é muito ruim de começo esse jogo, tá? O melhor patch ali de começo desse jogo ali é a Amazonas e o Odin, não tem como, tipo aqui. Esses aqui são os melhores. Essa aqui ferra muito no começo, porque não tem praticamente dano. O Lockfish ficou muito bom depois da ATT, entendeu? Agora sim, já pra arqueiro, mano, na minha visão, eu acho que sim, o Tia fica como uma das primeiras opções. Eu acho que um arqueiro de Vênus não é tão legal, entendeu? Porque o Tia, além de aumentar muito o ataque dele, ter habilidades ali insuportáveis, né? De aumento de dano, ó. Essa daqui, aumenta o dano, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Dano, aumenta o dano, não absorve dano, né? Dano causado, aumenta o dano causado em 25%, reduz 35% do dano recebido. Tipo, é um escudozinho bacana. Aí tem essa também, que se você quiser buffar mais ainda. E todas as skills dele praticamente, ó, aumenta de dano. Aqui é dano causado. E aumenta em 20%, tá vendo? O dano recebido pelos usuários aumenta em 20%. Então, tipo assim, é buff. Entendeu? Aí vem aqui, buff de novo. Aí buff. Entendeu? Buff aqui a cada... Só que além das skills dele, além das passivas, entendeu? Ó, dano causado 5% a cada ação. Dura 3 turnos e acumula até 3 vezes. Então é um aumento de dano. Chance de aumentar o dano. Tem 15% de chance de aumentar o dano causado e 30% ao sofrer dano. Então, tipo assim, na arena, isso aqui é absurdo. Porque se for tipo 3 caras contra você, ele vai ter a cada um ataque assim, 15% e aumentar 30% do dano, entendeu? Já no PVP, eu acho que não é tão ativada não, né? Porque é só 15% de chance. Mas é uma skill também a mais, além do dano causado aqui, ó. E esse aqui não é muito não, mas são 3 habilidades de dano praticamente, ó, entendeu? Então, tipo assim, é como se fosse o Thor. O Tia é como se fosse o Thor lá do Legend, entendeu? Então tem muita skill de dano, cara. Lógico, essa skill aqui não bate muito, a porcentagem é bem baixa, mas ela aumenta o dano. Aí você, ó, 1 combo, 2 combo, 3 combo, 4 combo, então tipo, são 4 skills dele aqui que aumenta o dano. 3 ali você vai batendo, né, e vai aumentando o dano. E além desse X aqui absurdo também que dissipa, mano, tá? Eu lembro até do X1 que eu tirei com o Jamax, que eu acabei tava com tanta agonia lá, que eu acho que foi contra um arqueiro que tava usando o Ares. E aí, ele vai runar, vou runar também. Só que ele dissipa, tá? Só que já tava tão estressado com o guerreiro, o escudo e curando, que eu jogando todo errado. Mas aí, voltando ao assunto, basicamente, rapaziada, é um pet que dá muito dano, entendeu? Já era, mano, ela ganhou umas habilidades absurdas, mano, né? Que é, ó, 360, 420, entendeu? E tem ainda o pasmar dela, que também dá um dano bem bacana, entendeu? Então, tipo assim, é um patch também bem absurdo e tem umas skills que dissipam, entendeu? Então, assim, acaba que pra arqueiro, eu acho que essa seria a tier list, entendeu? Vocês estão vendo aí que eu tô deixando meio de fora ali 3 patches, mas é porque, rapaziada, o Toma, eu vou falar depois no final, né, entre eles ali. Então, pra arqueiro, eu acho que seria assim, porque arqueiro não tem runa de dissipação, entendeu? Então acaba que o Tia vai ter uma vantagemzinha. Pra mago não é tão forte assim, mas acaba sendo porque mago tem a runa de dissipar. Então, a cada vez que o Tia começar a se buffar muito, o mago ainda tem uma runa ali pra tentar tirar o tanto de buff dele, entendeu? E aí... Agora, o complicado é que ele ganha tantas passivas, mano,
tantas passivas que se tiver tipo três buff lá e ele runar, você não vai conseguir tirar com a runa dissipar, né? Isso que é complicado. Então acho que pra arqueiro seria assim, mano, tá? No meu ponto de vista. Agora já pra guerreiro também, mano, agora acho que pra guerreiro, acho que assim seria também, ou assim, eu usaria assim pra guerreiro. Se eu fosse guerreiro, eu usaria, primeira opção, com certeza, o Loki, especiando uma BDD, né? Agora, aí eu sou um guerreiro que não quero estar apanhando pra mago, mano, mas eu acho que não faz muito sentido. Aí eu vou usar o Odin, porque equilibra muito o guerreiro, só que você vai apanhar na BDD, mano. Entendeu? E você vai ter um pet ali que vai te dar muita defesa. Você vai pegar um guerreiro, mano, que vai tancar guerreiro e vai bater em arqueiro também. E tem um pet absurdo de dano, entendeu? Então, é bem forte. Eu até poderia colocar assim também, né? Caso fosse pra BDD, entendeu? Mas caso não for BDD, só quer pegar uns pets forte. Aí, não quer morrer muito para as outras classes, você pode pegar assim. Eu acho que funciona bastante no começo, né? Mas depois você vai ficando com pouca defesa. Eu acho que o Loki seria desse jeito assim, na minha visão. Ou até mesmo a gente poderia entrar em... Ali, eu me estressando com um guerreiro lá do Jamax e oferecendo a friga. Mas assim, gente, você que joga... Ó, tem um arqueiro no meu servidor que joga de Poseidon, mano, e o cara é absurdo. Porque o cara joga com um Poseidon pra dar suporte pra ele e curar e jogar um escudo e descer e continuar batendo. Aí tem uns guerreiros que vai com full escudo, full cura, full sei lá o que, não tem nenhuma skill de dano e sobe pet pra ficar se curando e jogando escudo. Eu acho isso aí, eu defendi essa galera, mas não tem como defender, entendeu? A Friga é um pet pra te dar suporte, mano. Se você vai pra uma batalha sem intenção nenhuma de ganhar, não faz sentido, entendeu? É um petzinho muito forte ela, principalmente pra guerreiro e pra arqueiro também, tá? Pra arqueiro também, porque o pet do Arcman, que é do nosso servidor, mano, o cara é muito absurdo. O cara joga muito com ele, tá? Joga muito bem. Pra quem já tirou X1 com ele, que não estivesse com graça, que tivesse o mesmo poder, sabe o quanto ele é absurdo, tá? Então acho que aí a Friga entraria assim como uma outra opção aqui. Aí eu sou frio, obscuro e tal, né? Quero jogar ali, tem um pet suporte e tal. Então é a Friga na minha visão, entendeu? Só que é um pet que não tem dano, mano. Não tem dano, sabe disso que não tem dano. É um pet pra te dar suporte, entendeu? Então, basicamente eu acho que é isso a tier list, mano. E esses outros pets aqui, rapaziada, né? Cara, o Thor, mano, tá horrível. O jogo acabou muito com o coitado do pet, né? Ficou sem dano, ficou sem nada. O pessoal logou aqui. Então isso que acaba sendo bem ruim, sabe? O pet realmente ficou muito manco mesmo, coitado. Acabaram com o pet. Espero que o pet volte aí a triunfar, né? Ter um pouco mais de dano nas skills pra poder não ficar tão ruim o pet, entendeu? Então na minha visão acho que essa aí é a tier list, tá? Magozinho ali com Odin, depois Loki, depois Tia. Aí o guerreiro aqui fica, o arqueiro fica com o Tia em primeiro, depois vem aqui o Loki e depois o Odin, tá? E já na parte do guerreiro aqui, eu acho que o Loki também é bem interessante para BDD principalmente, né? Depois vem um Tia ou até mesmo o Odin, entendeu? Mas eu acho que na minha primeira opção, se eu fosse guerreiro, eu escolheria o Loki para BDD. Agora para não tomar tanto dano e ter um equilíbrio, aí você pode ir de Odin, entendeu? Aí você pode ir de Odin. Na minha visão, eu acho que é essa daí, tá, rapaziada? A tier listzinha aí atualizada atualmente dos pets no Arthur Neutral. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Até a próxima, rapaziada. Valeu e fui!